Final de semana já está aí, não é? Está chegando, se aproximando. Aqueles dias em que vocês podem descansar, brincar bastante, né? Passear também, quem puder, com o papai, com a mamãe, irmãos, primos. E são 2 dias, sábado e domingo, que vocês aproveitam, não é? Deixam de fazer as atividades, né? Quando adianta tudinho até a sexta-feira. Então, aproveitem o dia de hoje para realizar as atividades, tá certo? Para não ficar com nada pendente e poder aproveitar bastante o final de semana. Então, vamos iniciar logo, não é? Sem perder tempo, para que vocês possam aproveitar o restante do dia para realizar essas tarefinhas. Ontem nós trabalhamos com língua portuguesa e realizamos 2 atividades. Uma falando sobre o conto dos 7 cabritinhos e o lobo, que foi a compreensão desse texto, e a outra falando sobre o grau do substantivo, o diminutivo e aumentativo. Nós estamos trabalhando durante essas semanas, certo? Então vamos iniciar realizando a primeira parte da atividade, a correção, falando sobre esse conto que nós lemos ontem. Ontem nós lemos um conto, né? Uma historinha falando sobre os 7 cabritinhos e o lobo. É uma história muito interessante, né? Lembra um pouco a dos cabritinhos, né? Os 3 cabritinhos, porque também tinha os mesmos personagens que eram cabritos, né? Mas, diferente da primeira história, do primeiro conto que tinha a bruxa, nesse tinha um lobo, né? Que era muito perverso, muito peludo, com dentes enormes, afiados, patas pretas, e ele queria devorar os cabritinhos. A mamãe avisou, falou para eles prestarem atenção, não abrir a porta, explicou as características do lobo, mas ele conseguiu enganar os cabritinhos e conseguiu devorá-los. Porém, o que aconteceu no final? O lobo conseguiu comer os cabritinhos e acabou a história? Não, não é? Graças ao caçula, o cabritinho menor, que conseguiu se esconder no relógio, quando a mamãe chegou em casa, ele contou o que aconteceu, ela foi atrás do lobo, encontrou ele dormindo e conseguiu salvar os cabritinhos, porque o lobo, com tanta fome, tanta vontade de comer, engoliu os cabritinhos inteiros e eles permaneceram vivos na barriga do lobo. A mamãe tirou, depois costurou a barriga, antes ela encheu de pedras e por conta dessas pedras ficou tão pesado que quando o lobo foi beber água no poço, caiu lá embaixo e sumiu. Assim, a mamãe voltou para casa com seus filhotes, né? E viveram felizes para sempre. Acabou a história aí, com um final feliz, né? Para os cabritinhos e a mamãe. Então, a primeira parte da atividade de hoje é o estudo do texto a respeito desse texto, desse conto que nós lemos. Como eu falei para vocês, aqui está para responder oralmente, mas deveria responder no caderno, tanto o número 1 quanto o número 3 da atividade. Então vamos lá. Letra A. O conto começa com a expressão era uma vez. Por meio dela, é possível saber a época exata em que a história se passou? É possível? Não é possível, não é? Porque com essa expressão era uma vez, não tem como definir um tempo preciso, dizer foi tal época, tal dia, tal ano, não tem como. Era uma vez. Fica, olha, aquela dúvida, quando será? Não tem como saber a época exata que a história se passou. B. Que conselho a mamãe cabra deu a seus filhotes antes de sair de casa? Qual foi esse conselho? Ela aconselhou a tomar cuidado com o lobo, né? Tomar cuidado, ficar atentos por conta do lobo. C. Segundo a mamãe cabra, de que forma os cabritinhos reconheceriam o lobo? Quais eram as características do lobo que ela falou para os seus filhotes, para os cabritinhos? Que o lobo tem patas grandes, não é? E pretas, pelo escuro e uma voz rouca. Essas eram as características. Patas grandes e pretas, pelo escuro e uma voz rouca. A história teve um final feliz para quem? Teve sim um final feliz, né? Apesar de parecer que ia dar tudo errado,
teve um final feliz para a mamãe e os cabritinhos, porque os cabritinhos foram salvos pela mãe e voltaram para casa. Então teve sim um final feliz para eles. Número 2. Encontre e circule na cena os 7 cabritinhos. Vocês deveriam procurar aqui os cabritinhos escondidos e circular. O primeiro cabritinho está aqui dentro deste barril. Podemos ver aqui o topo da cabeça dele, um pedacinho, não é? Temos aqui um no barril, outro no armário aqui, olha, de pratos. Temos o cabritinho caçula no relógio. Temos também outro aqui embaixo, dentro de um cesto. Temos um embaixo da cama, outro aqui no segundo cesto e outro embaixo da lareira. Então, esses eram os esconderijos dos cabritinhos que vocês deveriam encontrar e circular. Número 3. Essa também deveria ser respondida no caderno, porque não tem espaço aqui no livro. O relógio foi um bom esconderijo? Por quê? Foi um bom esconderijo sim, porque o cabritinho caçula se escondeu no relógio e por conta do barulho do tic-tac, tic-tac, o lobo não conseguiu ouvir a respiração do cabritinho e assim ele ficou salvo para poder, avisar a mamãe o que aconteceu. Então foi um bom esconderijo sim, porque o barulho do tic-tac não deixou o lobo ouvir a respiração do cabritinho caçula. O que poderia acontecer se o cabrito caçula também fosse devorado pelo lobo? Ele não poderia ter contato, a mamãe, o que aconteceu. E assim ela chegaria em casa, não encontraria ninguém e ficaria desesperada sem os seus filhos, sem os seus filhotes. E não ia conseguir salvá-los, porque ela só conseguiu porque o cabritinho caçula contou para ela o que aconteceu. E assim ela foi atrás do lobo e salvou os seus filhos. Então, se o cabritinho caçula fosse devorado, isso não teria acontecido, Número 4, releia. O bicho faminto teve outra ideia. Entrou pela porta dos fundos de uma padaria e, sem ser visto, resolveu o problema da pata. Ela ficou branquinha. Logo depois, o fingido foi pela terceira vez à casinha da cabra. Bateu e disse: "Abram, filhotes, é a mamãe que voltou do bosque e trouxe um presente para cada um." Responda, a quem se refere essas expressões? O bicho faminto e o fingido? A quem se refere? Ao lobo, O bicho faminto e o fingido. Por quê? Porque ele estava com fome, ele queria devorar, Por isso o bicho faminto. E o fingido porque ele estava tentando se passar pela mamãe, usando todos os seus truques para fingir que era mamãe cabra. Então, está se referindo ao lobo. Essas expressões, servem para substituir a palavra ele, Para substituir a palavra, por exemplo, lobo, para não repetir várias vezes. Já pensou se estivesse assim? O lobo teve outra ideia. Entrou pela porta dos fundos de uma padaria sem ser visto, resolveu o problema da pata. Logo depois, o lobo foi pela terceira vez à casinha da cabra. Então, essas palavras, essas expressões, esses adjetivos servem para substituir a repetição de palavras. Letra B. Como o lobo fez para deixar sua pata branquinha? O que foi que ele fez para que a pata ficasse branquinha, igual a da mamãe cabra? Ele foi até a padaria e colocou a sua mão dentro de um saco de farinha, Foi isso que ele fez. Colocou a sua mão dentro do saco de farinha. Mas como você descobriu isso? Como se descobre isso, Porque aqui na imagem mostra ele colocando a mão dentro do saco que tem o nome escrito farinha. Então, por isso nós descobrimos o que ele fez para ficar com a patinha branca. Responda. Qual é a função da expressão em destaque no trecho acima? Logo depois. Qual é a função dessa expressão?
essa expressão serve para marcar a passagem do tempo da história, não é? A passagem do tempo, logo depois, em seguida, não é? Serve para isso, para dizer que algo aconteceu um tempo depois, né? A passagem desse tempo. Por isso se usa essa expressão. Então, agora vamos corrigir a página 322 e 323 que nós realizamos ontem também, ok? Falamos sobre aumentativo e diminutivo, grau do substantivo. Número 1. Sublinhe os substantivos que aparecem no grau normal, ou seja, que não tem alteração. Está escrito da forma que é. Violão, bonecão, macarrão, vizinho, fogão, menininha, fadinha, acordeão, madrinha, confusão, avião, promoção, tubarão, casinha e rabecão. Dessas palavras, vocês deveriam sublinhar, passar um traço embaixo daquelas que estão no grau normal. Vamos ver? Violão, macarrão, vizinho, fogão, acordeão, madrinha, confusão, avião, promoção, tubarão e rabecão. São as palavras que estão no grau normal, apesar de parecerem com as palavras do aumentativo e do diminutivo por conta da finalização, da terminação, inha, inho, né, ão. Essas palavras estão no grau normal. Escreva uma frase com uma das palavras que você sublinhou. Que você deveria escrever, escolher uma dessas frases, né, e escrever aqui uma dessas palavras e escrever aqui uma frase utilizando uma delas. Por exemplo, eu vou viajar de avião para São Paulo. É uma frase utilizando a palavra avião que está no grau normal, certo? Então poderia ser qualquer frase com qualquer uma dessas palavras. Número 2. Escreva o nome das figuras. Livro, casa, gato, cadeira, peixe, sapato, menina e janela. Agora, encontre no diagrama o aumentativo das palavras que você escreveu na atividade anterior. Livro, o aumentativo de livro, livrão, né? Livrão, que está logo aqui no começo do nosso diagrama. Casa, casarão. Gato, gatão. Cadeira, cadeirão. Peixe, peixão. Sapato, sapatão. Menina, meninona. E janela, janelão. Todas as palavras estão aqui no diagrama, uma logo após a outra. Muito fácil de você encontrar. Escreva uma frase usando 2 substantivos no grau normal. Depois, escreva a mesma frase no aumentativo. Então, aqui a resposta pessoal, cada um respondeu de sua forma. Deveria escolher 2 substantivos no grau normal e formar uma frase. E depois escrever essa mesma frase no aumentativo. E abaixo diz... Como fica essa frase no diminutivo? Escreva. Novamente, escrever a mesma frase, apenas mudando os substantivos do grau aumentativo para o diminutivo, certo? Primeiro no grau normal, depois no aumentativo, por último no diminutivo, ok? Então, assim nós concluímos a nossa correção da atividade enviada ontem. Fizemos compreensão e interpretação de texto e também a parte gramatical, falando sobre aumentativo e diminutivo, ok? As regrinhas que existem da língua portuguesa. Agora vamos começar a nossa atividade de hoje. Teremos 2 atividades, uma de ciências e uma de matemática. Começar primeiro por ciências. Em ciências nós estamos trabalhando sobre a alimentação saudável, de que forma nós devemos nos alimentar para ter saúde, né? Na aula anterior de ciências, nós realizamos uma atividade falando sobre, né, a variação dos tipos de alimento.
animal, de origem vegetal e de origem mineral. Hoje nós vamos falar sobre a preparação dos alimentos, como devemos prepará-los, higienizá-los, né? Porque muitos alimentos, como por exemplo, os vegetais, né, legumes, frutas, podem ser consumidos crus, sem necessitar o cozimento. Mas muitos dos alimentos precisam estar cozidos, porque se comermos crus, eles prejudicam a nossa saúde, né? Então, é necessário prestar atenção e principalmente higienizar, limpar direito todos os alimentos, né? Para que não tragam bactérias, não tragam vermes, fungos para nosso organismo e assim adoecermos, né? Então, é necessário ter todo esse cuidado. Então, vamos ver aqui na página 120, preparando as refeições. Vamos ver quais alimentos podem ser comidos crus. Legumes, né? Verduras, frutas também podem ser comidos crus. Mas vocês sabiam que também existem pratos diferentes que são comidos crus, né? Por exemplo, alguns pratos de origem italiana, de origem japonesa, né? Eles podem ser comidos crus, como o sushi, né? Que é de origem japonesa, que é aquele peixe cru, e ele deve ser comido assim. Vocês teriam coragem de comer peixe cru? Eu nunca comi, mas deve ser diferente, não é? Porque nós estamos acostumados a comer peixe cozido, frito, assado. Imagina comer peixe cru. Mas, para isso, necessita limpar esse peixe direitinho, higienizar ele, para que ele não traga nenhuma bactéria, nenhum verme, nenhum vírus para nós, né? Então, vamos ver aqui. Alguns alimentos podem ser comidos crus, ou seja, sem ser preparados ao fogo, mas para isso devem ser muito bem lavados. A preparação de uma salada, por exemplo, deve seguir alguns passos importantes. Vamos ver aqui? 1. Lavar a verdura em água corrente. 2. Deixar de molho em 1 litro de água com a colher de sopa de água sanitária. 3. Enxaguar bem e escorrer as folhas. Enxaguar bem e reescorrer as folhas. E por último, 4, montar a salada. Esse procedimento deve ser feito com todos os alimentos que consumimos crus. Todas as verduras, todas as frutas devem ser lavadas em água corrente, deixadas de molho em água e água sanitária e enxaguar bem e escorrer para depois comermos, certo? Muitos alimentos devem ser cozidos. Para isso, o tempero é importante, pois além de conservar a comida em bom estado por mais tempo, deixa bastante saborosa. Sal, cebola, alho e algumas ervas são exemplos de temperos. Veja ao lado alguns alimentos que precisam ser cozidos. Aqui temos carne, batatas, arroz e feijão. São alguns dos alimentos que devem ser cozidos, né? Porque não pode ser comido cru. A carne, se nós comermos crua, pode, trazer alguns malefícios para a nossa saúde, pode nos prejudicar de alguma forma, né? Então é preciso ter todo o cuidado. Arroz tem que ser cozido, feijão, não é? Porque são alimentos mais duros, então não tem como comer cru, não é? E assim como a batata, que também é dura e precisa ser cozida para comermos. Mas se cozinharmos apenas em água, vai ficar sem gosto nenhum. Não vai ter como, a gente comer essa comida assim, sem gosto, apenas na água. Então, para isso existem os temperos, o sal, as ervas, cebola, alho, para trazer todo o sabor a esse alimento, certo? Realçar o sabor que ele já tem e melhorar. Agora, a atividade. O que você come cru e o que você come que precisa ser cozido?
Tente se lembrar de alimentos que não tenham aparecido no livro e desenhe-os a seguir. Então agora você vai desenhar alimentos que você come cru, nesse primeiro quadro, alimento cru, e alimento cozido no segundo quadro da página 122. Mas tente lembrar de alimentos que não estão aqui nesse livro, né? No que nós lemos, nos exemplos dados. Lembre de outros alimentos que vocês consomem e desenhe aqui, certo? Número 2. Leia os 2 textos a seguir sobre os bons hábitos de alimentação e responda as questões. Alimentos como frutas e verduras são muito bons para nós, pois nos ajudam a ficar fortes e saudáveis. Respeitar os horários das refeições, comer bem e tranquilamente e mastigar bastante os alimentos também são excelentes hábitos alimentares. Quais desses hábitos você já segue? Você mantém uma boa alimentação com frutas e verduras? Você respeita os horários das suas refeições? Come bem, mastiga bem os alimentos? Quais desses hábitos você pretende seguir depois dos estudos dessa unidade? Quais hábitos alimentares, quais hábitos saudáveis você pretende seguir após ler tudo isso, aprender tudo isso sobre alimentação saudável? Você vai responder aqui, tá certo? Então, essa é a atividade de ciências sobre a nossa alimentação, tá ok? Então, responda com atenção, capriche no desenho, tá bom? Se for melhor, até escreva embaixo do desenho o nome do que você desenhou para que seja mais fácil identificar, tá ok? Agora, nós vamos ver a segunda atividade de hoje, que vai ser uma atividade rápida também de matemática. Em matemática, nós estamos trabalhando com adição, adição com reagrupamento. Como vocês já sabem, que reagrupamento é quando o resultado da casa de unidades ultrapassa a unidade 9, o número 9. A partir do 10, nós já vamos transferir a casa de dezena para o outro lado, O resultado do número da dezena para o outro lado, para o quadro de dezena, no quadro de ordem de lugar, e assim utilizamos o reagrupamento, somando unidade com unidade, dezena com dezena. Então vamos ver aqui na página 183, só para lembrar, uma pequena revisão do que nós trabalhamos com adição com reserva durante essa semana. Número 1. Juca tem 3 notas no bolso. Ao todo, são R$60. Quais notas ele pode ter no bolso? Use as suas cédulas destacadas para descobrir. Lembra que vocês já destacaram cédulas nas atividades anteriores, no final do livro? Então, você vai pegar essas cédulas para poder ver aqui quais cédulas ele pode ter no bolso para totalizar R$60. Número 2. Emílio tinha algumas figurinhas repetidas. Deu 18 para a irmã e ainda ficou com 33. Quantas figurinhas ele tinha? Ele deu 18 e ficou com 33. Quantas ele tinha? Ele tinha mais ou menos de meia centena de figurinhas. Quanto é meia centena? Uma centena são 100 unidades. E meia centena, metade desse valor, metade de 100. Então, quantas figurinhas ele tinha, E esse total de figurinhas era mais ou menos de meia centena de figurinhas? Número 3. Quantos peixes Jonas e Juca já pescaram no total? Jonas, pesquei 35 peixes. Eu pesquei 27, Juca. Se Jonas pescou 35 e Juca 27, quantos eles pescaram no total? Número 4. Quando Alice nasceu, sua mãe tinha 23 anos. Quando Alice tiver 15 anos, qual será a idade da mãe dela? A mãe tinha 23 anos quando Alice nasceu. Quando Alice completar 15 anos, qual vai ser a idade da mãe dela? Vocês vão realizar essas continhas aí, essas somas, tá certo?
adições por reserva, colocar os resultados e na segunda-feira nós vamos realizar a correção tanto dessa atividade de matemática quanto da atividade de ciências, tá certo? Então, realizem a atividade com calma, sem pressa. Aproveitem aí a sexta-feira, o dia de hoje todinho para fazer isso, tá certo? São duas atividades, mas são atividades bem curtas, bem simples, que vocês vão conseguir responder, certo? Sem muita dificuldade. Então, estamos encerrando aqui mais uma videoaula. Tenham todos um excelente dia, um ótimo final de semana e na segunda-feira estaremos aqui novamente. Tchau, tchau!